aí, pessoal, tudo bem? Na paz de Cristo, preparados para a nossa primeira aula de Físico-Química? Nesta aula, a gente vai trabalhar com uma coisa chamada unidades de concentração, tá? Mas para isso, você tem que entender o que é uma solução, tá? Solução é uma mistura homogênea. Se você pegar o feltro, você vai ver lá, solução é a mesma coisa que mistura homogênea. E o que é uma mistura homogênea? Mistura homogênea é quando você consegue enxergar uma única face. É diferente, por exemplo, de você pegar óleo e água. Você vê a água, né? E vê lá a bolinha do óleo. Então você consegue enxergar duas fases. Lá é um caso de mistura heterogênea, que não é o caso. A gente vai trabalhar com mistura homogênea, que é a mesma coisa que solução, tá? E para isso, a gente vai estabelecer algumas convenções. Para o soluto, eu vou estabelecer o número 1. Para o solvente, eu vou estabelecer o número 2. Falou grego, Rafael? O que é soluto, o que é solvente? Soluto é aquilo que está dentro do seu solvente. E solvente é o líquido, né? Solvente é o líquido ali, tá? Tudo bem, pessoal? E por que você falou unidades de concentração? Porque essa solução você pode expressar em unidades, ou em grama por litro, ou mol por litro. Vocês já vão entender isso aí. Lá na física, você não expressa velocidade em metros por segundo, quilômetros por hora, aquela conversa toda? Aqui também a solução você expressa ou em grama por litro, mol por litro, que são formas de concentração, né? São unidades de concentração, tá? Beleza, pessoal? Tá, então para isso, a gente vai trabalhar com uma primeira concentração, que é a mais comum de todas, que é chamada justamente de concentração comum, tá? Então nós vamos estudar a primeira concentração, chamada de concentração comum, que é representada pela letra C maiúscula, tá? Bom, o que significa concentração comum? Pessoal, concentração comum é a quantidade em gramas de soluto que você tem em 1 litro de solução. Então, vamos supor que eu tenha 1 litro de solução aqui. Por exemplo, aqui meu café, eu tenho, é claro que não tem 1 litro aqui, tá? Mas é só uma situação hipotética. Imagine que eu tenha 1 litro de solução aqui, tá? A quantidade em gramas que eu tenho aqui, nesse 1 litro, é a minha concentração, tá? Bom, mas vamos supor que você esteja lá no laboratório de química e você tenha 340 gramas de um sal, tá? Então você está lá no laboratório de química e você tem 340 gramas de um sal. Como o sal é o meu soluto, eu vou representar essa massa pelo número 1. Por que, Rafael, esse número 1? Para indicar que é a massa do soluto, que no caso é o sal. Então eu tenho 340 gramas. Acontece que eu não tenho 1 litro de solução. Eu tenho lá 2 litros. Eu tenho 2 litros, então o meu volume é 2 litros. Tá? O meu volume é 2 litros. E eu quero saber justamente qual é a concentração. Mas concentração é quanto que eu tenho em 1 litro. Aí você faz uma regra de 3. Se em 2 litros de solução eu tenho 340 gramas, então em 1 litro de solução eu vou ter quanto? Esse valor é a concentração comum, gramas por litro. Então, pessoal, eu não quero que vocês fiquem com dúvidas, não é para ficar com dúvida. Concentração comum é a quantidade de soluto que você tem em 1 litro de solução. Se você tem em 2 litros 340 gramas, então em 1 litro eu vou ter quanto? Essa quantidade que eu tenho em 1 litro me dá justamente o que eu quero, que é a concentração comum. Então, mais uma vez, estou sendo incisivo, enfático. Concentração comum é a quantidade de soluto que eu tenho em 1 litro de solução. O exercício me disse que em 2 litros, eu tenho 340 gramas. Ele me disse isso daí. Então,
em 1 litro eu vou ter quanto? Essa quantidade em 1 litro me fornece a concentração comum. Então faça a regra de 3. Agora é matemática, tá? Ó, dá pra enxergar? Vou colocar aqui, ó, pra vocês enxergarem. Puxar o quadro aqui, ó. Dá pra enxergar, né, ó? Então, em 2 litros, o exercício me disse, eu tenho quantos gramas de sal? Eu tenho 340 gramas. Então, em 1 litro, eu tenho quantos? Tenho X. Faça essa conta, faz. Ó, vamos fazer aqui, regra de 3, matemática. Fazer regra em cruz, né, em X. Como que faz isso aqui? 1 vezes 340 é igual a 2 vezes X. 1 vezes 340 dá 340. 2 vezes X dá 2X. Aí o 2 passa dividindo, 340 dividido por 2 dá X. 340 dividido por 2 dá 170. Então, X é igual a 170. E aí, qual vai ser a unidade, pessoal? Grama por litro. Isso significa que em 1 litro eu tenho 170 gramas. Isso é a concentração comum. É claro que tem gente que gosta de fórmula. E eu não posso desprezar isso aí. Eu tenho que, como professor, tenho que falar a fórmula, tá? A fórmula... Oh, perdão. Tá muito ruim hoje. A fórmula da concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume em litros. Então eu vou apagar aqui, tá? Apagar aqui, ó. Ó, a concentração comum, a fórmula da concentração comum, tá? É a massa do soluto, que eu represento pelo número 1, dividido pelo volume da solução em litros, pelo amor de Deus, em litro, não esqueça disso. Então, porque ele pode dar em ml, por exemplo, se ele der 200 ml, como que eu passo para litro, Rafael? Eu não sei, Rafael, transformar 200 ml para litro, só divide por 1000, 200 se divide por 1000, aí dá 0,2 litro, tá? Bom, mas recapitulando, outra forma de você expressar a concentração comum pela fórmula. É a massa do soluto dividido pelo volume. Então a concentração, a massa é 340 que eu disse, dividido pelo volume que é 2. 340 dividido por 2 dá 170 gramas, né? Grama por litro. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito extenso, não ficar muito chato, porque é vídeo muito, de exatas, assim, explicando muito, né? Muito extenso, fica chato. De humanas até que vai, porque a gente está empolgado, a gente fala, né? Mas vou deixar para o próximo vídeo para falar da outra forma de expressar a concentração, tá? Muito obrigado!